que você faz com os seus pecados? A pergunta é meio louca, né? O que você faz com os seus pecados? Algumas pessoas escondem os pecados. Algumas pessoas mostram os pecados. Algumas pessoas tripudiam de quem fala que o que eles fazem é pecado. Algumas pessoas choram diante do seu pecado. O que você faz com os seus pecados? Às vezes, a gente nem admite que tem pecados, mas muitas vezes a gente até admite, mas não faz mais nada. Deixa que as consequências do pecado venham sobre nós. Eu não sei quais são os seus pecados eventuais e quais são os seus pecados de estimação. Aquele que volta e meia você está cometendo. Mas uma coisa é certa, o pecado dilacera a sua vida. O pecado destrói sonhos. O pecado atrapalha projetos. Quantas pessoas que sonharam com uma família feliz, que sonharam em ser amados e demonstrar amor, que sonharam em criar seus filhos dentro de um ambiente de pacificação, carinho e ternura. Mas aí tem mentira, tem grito, tem traição, tem luta para ver quem fala mais alto, tem informações guardadas sobre os rumos financeiros da família. Enfim, aquilo que projetaram era um desejo sincero, mas a forma que agiram atrapalhou tudo. Hoje, eu quero pensar com você sobre como agir em relação ao pecado. E essa fala de hoje, ela é muito importante. Por hora, se inscreve no meu canal, toca no sino aí para todo dia ser lembrado que tem um vídeo novo. E quero te dizer mais uma coisa, se você quiser copiar o link desse vídeo e mandar para os seus amigos, vai ser muito jóia, porque você pode ajudar alguém a sair do seu pecado. Hoje, quero meditar com você no Salmo 32, verso 3, que diz assim: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Enquanto calei os meus pecados, os meus olhos envelheceram. É tão importante pensar sobre isso. Enquanto calei o meu pecado, o que é isso? O que quer dizer calar o pecado? Enquanto eu não analisei, não encarei, enquanto eu não enfrentei, enquanto eu não admiti, enquanto eu não contabilizei os meus erros, os meus pecados, enquanto eu fingi que não era pecado, ou então achei que era, mas todo mundo faz, está tudo bem, enquanto eu tentei deixar a Bíblia de lado, a palavra de Deus, e comecei a falar que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia não está valendo muita coisa não, que eu é que defino hoje o que é certo e errado, enquanto eu tentei de alguma maneira fraudar os princípios de Deus, o que aconteceu comigo? Os meus olhos envelheceram. E aí você pergunta, tá, já entendi o que é calar pecado, é não analisar, é não enfrentar, é não admitir. Tudo bem, mas o que é envelhecer os ossos? Bem, os ossos são as partes do corpo humano que mais demoram para serem desintegradas. Você vai numa tumba e você encontra ossos e muitas vezes não vê uma pele, não vê um nervo, não vê mais nada. O osso é o que demora mais tempo para ser alcançado pela ação dos micro-organismos que estão naquele lugar onde alguma coisa viva foi enterrada. Pois é, o que eu quero te dizer é que quando a gente negligencia o enfrentamento do pecado, quando a gente minimiza o pecado, quando a gente acha que é normal o pecado, os nossos ossos envelhecem. O que é isso? As coisas mais profundas da nossa vida, as coisas mais importantes das nossas vidas, as coisas que são mais relevantes, mais fortes da nossa vida são destruídas. As coisas que têm mais impacto na nossa vida, assim como os ossos, são as coisas mais fortes do organismo, as coisas mais importantes, relevantes, indispensáveis da nossa vida, envelhecem, estragam, apodrecem. É por isso que muita gente ganha dinheiro, ganha fama, ganha aplauso, ganha
ganha visibilidade, ganha seguidor nas redes sociais, ganha, mas não ganha paz, não ganha felicidade. Aí tem casa, tem carro, tem apartamento, tem não sei o que lá, faz viagem e tudo. E uma pessoa inconstante, e que depende de um uísque, que depende de um vinho, que depende de uma prostituta, que depende de uma badalação, que depende de uma vida frenética para poder se sentir feliz. Por quê? Porque o seu pecado pode não ter impedido o seu enriquecimento. O seu pecado pode não ter enriquecido a sua visibilidade, mas o seu pecado envelheceu seus valores fundamentais, envelheceram os seus relacionamentos fundamentais, envelheceram os seus princípios fundamentais, envelheceram as bases de suas vidas. Você precisa mudar sua filosofia de vida em relação ao pecado. Você precisa mudar a sua forma de enxergar o pecado. Você precisa parar de minimizar a influência e o mal que produz o pecado. Você precisa encarar o pecado como sendo o grande adversário da sua caminhada. E como que eu enfrento o pecado? Pecado, vem cá, vou te vencer. Não. Não vencemos uma tentação grande para a gente, um desejo ardente para a gente, indo para cima. Por exemplo, a pessoa usava droga. Aí o que ele faz? Eu vou lá na boca de fumo só para ver se eu ainda consigo vencer o desejo da droga. Não, o pecado não se vence indo em direção ao pecado para enfrentá-lo. O pecado se vence colocando no lugar do desejo pelo pecado outra coisa que produz em nós felicidade real. Então eu tiro o pecado e coloco outra coisa. Se a pessoa ficava vendo pornografia, ficava vendo filmes imorais, agora ele assiste um filme legal, um filme construtivo. Se ele ficava junto com amigos falando bobagem, agora ele encontra com amigos que falam coisas boas, que ensinam sobre empreendedorismo, sobre vida, sobre família, sobre sucesso, e que também brincam, falam sobre futebol, sobre viagem, também porque nós somos seres sociáveis e precisamos disso. Enfim, ele tira um desejo ilícito e bota um desejo lícito. E assim ele vai fazendo uma reformulação da sua forma de viver e dos seus desejos. Você pode vencer o pecado. Você precisa vencer o pecado. Você necessita vencer o pecado. E Deus quer que você vença o pecado. Agora com você. O que você vai fazer? Pense nisso. Enquanto você cala diante dos seus pecados, os seus ossos, as partes mais proeminentes e fundamentais da sua vida, envelhecem, estragam, se deterioram. Você vai deixar isso acontecer? Bem, a vida é sua, o problema é seu. Mas uma coisa é certa, você nunca vai dizer que não foi avisado. Posso te pedir mais uma coisa? Pense sobre o que eu falei. Mais um pedido. Copie o link desse vídeo e manda para a gente que você ama, que talvez não esteja pensando sobre o impacto do pecado. Nesse mundo, todo mundo fala que esse pode. Deus é que define o que pode e o que não pode, porque Deus é que sabe aonde nós vamos chegar se nós abrirmos mão da santidade e da lealdade que devemos ter ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, faz um comentário desse vídeo aí e até amanhã.